Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, seu canal Luz no fim do túnel, neste 26 de junho de 2024. É uma quarta-feira, alguma neblina na capital paulista, por volta aí de 17 graus. E como se deu o dia seguinte ao ataque americano nas crianças russas? Vamos falar sobre esse assunto e outros assuntos hoje. Vamos focar no essencial daquilo que mais está impactando a realidade geopolítica internacional. O comandante Farinazo considerou a possibilidade de uma derrota da Rússia para a Ucrânia. Veja, os russos não reagem ao Crocus Circus Hall, lá no dia 20 de março, e agora são crianças russas na praia, agora no dia 20 de junho. Eu, pessoalmente, não acredito numa derrota militar russa. Acho pouco provável que a Rússia ataque diretamente o território dos Estados Unidos. Mas não é impossível, né? Coisas estranhas ocorrem agora diariamente no Ocidente e no Oriente. A explosão de um prédio, um incêndio espontâneo, uma bomba num trilho de trem, um incêndio numa reserva florestal. Um exemplo mais visível foi uma fábrica de lítio, mineral estratégico essencial para a fabricação de baterias e pilhas. Explodiu na Coreia do Sul nesta mesma semana. São ações desencontradas, imprevisíveis, acontecem diariamente nos Estados Unidos, da parte dos próprios norte-americanos. Por exemplo, agora temos muitas ações ativistas, comícios, manifestações, inclusive daqueles que são simpáticos à causa palestina. Estudantes e ativistas se manifestam abertamente contra a guerra de Israel e a guerra da Ucrânia. Lembrando que são conflitos diretamente criados e promovidos pelo Pentágono e a Casa Branca. O Ocidente desejaria forçar a Rússia a deflagrar a Terceira Guerra Mundial? Eu não acredito que a Rússia quer a destruição do mundo. Eu não acredito nisso. Quer dizer, a destruição aí do hemisfério norte, a destruição da Europa, dos Estados Unidos, obviamente da própria Rússia, seriam destruídos num conflito nuclear generalizado. Bom, e o Pepe Escobar? Pepe Escobar exortou a Rússia a agir de uma forma contundente, por exemplo, fechando o espaço aéreo do Mar Negro e abatendo drones americanos, ou seja, até mesmo pessoas assim comedidas, equilibradas, excelentes analistas, acham que deve haver alguma subida de nível nas ações russas com relação ao Ocidente. Veja, então vamos analisar como é que foi a reação da Rússia. Poderemos chegar a alguma conclusão. Foi uma reação contundente? Ela já elevou o nível? Ela fez mais do mesmo? Putin está se contendo, dado a sua proverbial paciência, a sua proverbial capacidade de se manter resiliente, paciente, sempre tendo por vista sua meta estratégica, sua agenda, que é própria dele e também da Rússia. Veja só, o fornecimento da chamada tríade hipersônica e nuclear. A tríade supersônica e nuclear são mísseis de terra, ar e mar, né? Veja, isso aí já está em ação, já estava em ação pela Rússia no momento em que Joe Biden, o leitor de teleprompter, exortou a Ucrânia, através do seu amigo Zelensky, a lançar mísseis sobre a Rússia. Foi o que nós vimos nesta mesma semana lá em Sebastopol e também no Cáucaso, né? O fornecimento para o Irã da tríade hipersônica nuclear é o que mais amedronta os Estados Unidos. Tem-se a impressão mesmo hoje de que os Estados Unidos temem mais o Irã do que a própria Rússia. E a Rússia vai levar a guerra a um outro nível? Veja só, vamos analisar então. A Rússia destrói as armas estadunidenses e britânicas
no campo de batalha ucraniano. Ela tem feito isso num nível industrial. Porque a guerra não está ganha, né? Daí que os Estados Unidos já adotaram o terrorismo contra os cidadãos russos. Veja, a guerra da Ucrânia não está ganha pela Rússia ainda, por mais que ela destrua as armas estadunidenses e britânicas e destrua os exércitos ucranianos. Num nível industrial, a guerra ainda não está ganha. Haja visto que os Estados Unidos adotam o terrorismo contra os cidadãos russos. Veja, por que a Rússia admite aí a presença de um tipo como Zelensky em Kiev? A Rússia tem uma relação emotiva e histórica com a cidade de Kiev. Lá se viu o nascimento da Rússia, né? A gente já falou várias vezes sobre o surgimento da nação russa, né? Há quem jure que Putin, Biden e Zelensky estão conjugados aí para enganar todo mundo, né? Essas teorias da conspiração, né? E que irem lucrando, sapateando sobre sangue e ossos, que eles fazem parte aí da cabala globalista, que eles frequentam a mesma Urlode, a mesma loja maçônica, enfim, toda aquela ideia de que existe aí a cabala suprema, né? O olho que tudo vê e tudo mais, e que eles são exatamente iguais e tudo mais. Bom, a realidade não é, nunca foi e nunca será assim tão simplória. Veja, na vida real, que é passível de análise, pois se é tudo combinado desde sempre, hoje e para sempre, não haveria mais o que analisar, não é verdade? Vamos cair na vida real. Veja, o Putin está sob grande pressão. Parte da opinião pública está enojada com as soluções diplomáticas, com as notinhas de protesto, com as ameaças e carinhas feias. É evidentemente uma armadilha que está sendo tramada aí, uma arapuca. A coisa toda é muito perigosa em torno do Vladimir. Uma ação mais enérgica de um outro nível poderia deflagrar uma guerra mundial, uma guerra nuclear, a terceira, né? Que seria provavelmente a última, né? As ações terroristas dos Estados Unidos visam exatamente a levar a Rússia a deflagrar a guerra da Ucrânia para um outro nível, né? Agora veja só, vamos começar a nossa análise agora. Olha, o declínio econômico já se faz sentir nos Estados Unidos e na Europa. Aumentam os problemas da imigração, das drogas, da violência urbana, da polarização política radical. A boa vida dos russos é uma ofensa aos norte-americanos e europeus, quer dizer, eles se sentem ofendidos, né? A Rússia tem obtido progressos absolutamente impressionantes na era Putin. Ora, os Estados Unidos querem acabar com a paz interna da Rússia. E foi por isso que o Biden mandou os Zelensky usar os mísseis diretamente contra civis, o que é crime de guerra, né? O Putin corre o risco de perder a confiança do povo russo? A pergunta, hein? Esse é um ponto importante. Vamos analisar isso. Veja, no tremendo ataque em Moscou em março, no Crocus Circus Hall, vimos várias manifestações de resiliência e de apoio incondicional ao governo do Vladimir Putin. Isso após a tragédia, após o atentado. O povo russo não é aburguesado, de maneira geral, como o povo das grandes cidades ocidentais. Esse é um ponto, hein? Contudo, os analistas dizem que até uma estátua de gelo sente uma certa decepção, uma certa sensação de inação, uma certa percepção de inércia, assim, da parte do governo russo. Existe esta inércia? Bom, então agora na segunda parte do vídeo vamos responder não, não existe. Vamos provar que não existe esta inércia. Veja, Vladimir Putin tem neste momento um grande apoio na Rússia. Veja, os Estados Unidos parecem não ter nenhum receio de provocar a Rússia. A mensagem dos americanos é muito clara. Este homem não representa perigo para os Estados Unidos. É isso que eles estão falando. É uma armadilha, é claro. O Vladimir Putin está num jogo onde ele se espera dele uma cartada e mais convincente, né? Não seria mais o caso de derrubar um drone ou acertar mais um depósito de armas, mais uma coisa de um outro nível, que todo mundo já imagina o que é, né? Nós já mostramos aqui no canal a obsessão de certos bilionários ocidentais por construir bunkers subterrâneos. Inclusive tem um vídeo só sobre bunker, né, aqui no canal. Como se um míssil nuclear não transformasse um bunker
ultra protegido numa gosma radioativa, né? A mídia mainstream ocidental não sabe se chora ou se ri diante do homem mais enigmático do mundo. Ninguém sabe se o governo russo pretende ou não subir o nível. Quem disser que sabe está mentindo. Eu acho que vai seguir no mesmo ritmo. Veja, talvez passe desse andantino aí, né? Para um alegro moderato. Para um alegro moderato um pouco mais marcial, né? A Rússia não contra-atacou após o abate de crianças russas. Ela contra-atacou ou não contra-atacou após o abate de crianças russas com o míssil americano? A campanha russa seguiu normalmente. Vamos ter uma ideia disso daí. Veja, houve perdas significativas de abastecimentos, equipamentos e tropas ucranianas nas mãos do exército russo. O Ocidente teve baixas e perdas significativas nesta semana. Veja, forças aéreas, unidades aéreas e forças terrestres não existem mais. As tropas e os arsenais ucranianos estão sendo repostos com muitas dificuldades. Veja, isso explica, em parte, os ataques terroristas em Moscou, né, lá em 20 de março, e agora em Sebastopol, neste 20 de junho. Veja, vamos relatar o que acontece. Então, segunda parte do vídeo agora para valer. Olha, apenas em um dia de combate nessa semana, logo após o ataque terrorista dos Estados Unidos, vejam, 120 soldados ucranianos foram abatidos pelas forças russas, isso na parte da península da Crimeia, né? Foram destruídos 70 veículos aéreos não tripulados. Pessoal, veículo aéreo não tripulado é um drone, né? Na península da Crimeia. 43 outros drones foram destruídos no território de Krasnodar, um drone na província de Volgogrado. 6 veículos aquáticos no Mar Negro. No Mar Negro, a Rússia também afundou 6 navios não tripulados, tipo de um drone aquático, né? Isso num período de 24 horas. Tá? Nos últimos meses, veja, a Ucrânia tem lançado com certo sucesso ataques de drones contra refinarias, contra depósitos de combustível e contra instalações da indústria petrolífera russa, nas províncias fronteiriças da Federação Russa. Inclusive, o Biden deu uma bronca no Zelensky, uma questão de uns 2 ou 3 meses atrás. Ele falou, olha, para de atacar aí a indústria petrolífera russa, né? Porque, sabe, a Chevron, a Standard Oil pode não gostar, né? Tá entendendo? São ataques que requerem tecnologia de localização, a qual só pode ser fornecida pelo ocidental, né? Bom, e em resposta a isso, a Rússia renovou seus ataques contra a infraestrutura ucraniana, como temos visto. Mas continuando, veja, então você está vendo o contexto da guerra da Ucrânia, né? Continuando, pós-ataque às crianças, as forças de Moscou abateram 12 drones ucranianos sobre a região de Briansk em apenas uma hora. Isso de acordo com o comunicado da imprensa local. Veja, 2 veículos aéreos não tripulados, né, drones do tipo avião, né, foram abatidos em Trevi. Um outro drone sobre o destino de Vazovsky e mais 2 outros em Popsky. 11 drones foram a pique na região de Briansk. Né. A defesa antiaérea russa abateu 46 aviões não tripulados, drones, 10 projéteis do sistema lançador de foguetes americano HIMARS 10. Destruiu 3 bombas Hammer de origem francesa e um MiG-29 na região de Kharkov. Isso numa certa região, né? O grupo de forças russas mais ao norte confrontou a 57ª Brigada Motorizada. Avançou sobre a 31ª e a 42ª Mecanizada, assim como as de número 113, 125 e 127, que são unidades de defesa territorial da Ucrânia. Nesses combates, os ucranianos perderam 220 soldados, 10 caminhões, vários canhões e blindados norte-americanos. Por exemplo, o M777 de 156 milímetros, o D-20 de 152 milímetros, um D-30 de 122 milímetros. Também virou Gosma, um depósito de munições na República Popular de Luhansk,
Continuando, ó, forças russas ainda na região norte avançaram e desferiram perdas a 14 brigadas ucranianas mecanizadas e blindadas. Por aí você vê que a artilharia russa é um verdadeiro pesadelo, né? Foram 2 contra-ataques, com a ocupação de novas posições. Você destrói o inimigo e ocupa a posição. As perdas de Kiev nesses combates foram de 370 soldados, 2 carros de combate, um tanque, 2 veículos blindados e 2 caminhões. Para você ter uma ideia dos equipamentos americanos destruídos pelos russos apenas nesse ataque, ainda no norte, tem o tanque M119, o Paladin, o obuseiro M777, que eu já citei, o canhão L119 e outros. 2 depósitos de munições ucranianos também se foram, né? Vamos ver na região sul. Olha, 2 grupos de forças russas foram responsáveis na região sul. Eu não tenho exatamente a localização aqui, mas vocês podem imaginar, né? Foram responsáveis pelas baixas de 590 soldados a serviço de Zelensky e Boris Johnson, né? Na área de Donetsk, os russos golpearam forças de infantaria, brigadas de assalto aerotransportadas e mecanizadas ucranianas. Foram abatidos aí um blindado M113 americano, 2 caminhões, 2 obuseiros M777 de novo e um M119, armas que foram enviadas pelo Joe Biden a Zelensky. Também foram destruídas armas enviadas pelo Príncipe Charles, lá das Ilhas Britânicas, né, como obuseiros, estações de radar e estação de rádio. Na parte central da Ucrânia, houve duros golpes contra pelo menos 2 brigadas de terreno ucranianas. Uma brigada de defesa territorial russa e 2 brigadas da Guarda Nacional Russa repeliram 7 ataques ucranianos das brigadas 23ª e 47ª na região central. As forças do Zelensky perderam ali 425 soldados, vai somando, hein? E 6 tanques dos Estados Unidos viraram ferro velho. Tropas ucranianas se foram em Zapor. A Brigada 58ª de Infantaria Motorizada também foi atingida. Veja, ao longo dos conflitos na região mais central, ainda podemos citar a destruição de mais 2 brigadas de defesa territorial, uma da Guarda Nacional, 3 blindados, 4 carros e uma estação de equipamento eletrônico. Finalmente, aí na região de Kherson, o grupo de forças russas causou 90 baixas ao exército ucraniano. Impactou brigadas de defesa de montanha, brigadas de ataque de montanha, um tanque, 4 caminhões e 5 obuseiros. Veja, agora vamos fazer uma retrospectiva aqui, olha. Desde o início das hostilidades, quando aumentaram as hostilidades, a partir de março de 2022, quando o Boris Johnson foi lá impedir o Zelensky a assinar o tratado de paz com Vladimir Putin, né? A Ucrânia já perdeu 614 aeronaves militares, 176 helicópteros, 26.300 drones, 531 sistemas de mísseis antiaéreos, 16.400 tanques e veículos blindados, 1.346 veículos com múltiplos sistemas de lançamento de foguetes, 10.745 canhões e morteiros, bem como 22.780 veículos diversos para usos especiais ou adaptados para diversos fins. Somado a todas essas perdas, imagine perdas acima de 500 mil combatentes ucranianos. O que significa, pelo menos, se você falar 500 mil combatentes abatidos no campo de batalha, na frente de batalha, pode colocar aí 2 milhões de baixas. Baixas, mortos, feridos, afastados, que fugiram, que estão perdidos, que estão deserdados, que estão escondidos, que estão no hospital, né? Ou que foram afastados. Esses números ficam rapidamente desatualizados, esses que eu acabei de falar. O McGregor e outros analistas dizem que as perdas humanas das Forças Armadas ucranianas são muito maiores do que o que se imagina. Ele está falando aí de perda mesmo, de mortes, podendo chegar à casa do 1 milhão. O McGregor chegou a falar em 2 milhões, né? Se você tem 2 milhões de mortos, você pode colocar 5 milhões de baixas, né? É um desastre, uma tragédia. É todo o horror da guerra, uma guerra de uma intensidade incrível. Nada se viu assim desde a Segunda Guerra Mundial.
talvez na Guerra da Coreia você teve essa intensidade, né? E agora veja só o desastre. Os habitantes, já estamos indo para a terceira parte do vídeo, olha. Os habitantes ucranianos em idade militar, eles tentam desesperadamente fugir da Ucrânia, por todos os meios possíveis. Eles se escondem como podem, para evitar os recrutamentos forçados. Para se ter uma ideia, veja, segundo Igor Matvey, que é chefe do Departamento de Organização e Controle de Fronteiras da Ucrânia, 100 evasores, ou seja, pessoas em cerca de, 100 pessoas tentando fugir do serviço militar, evasores tentando se evadir, sair, fugir da Ucrânia, tentam pelo menos todos os dias fugir do país, aí, uns 100 evasores, tentam passar pelas barreiras de fronteira. Um número bem maior do que 100 consegue fugir. Quer dizer, 100 não consegue. Uns 100, mais ou menos, são pegos aí pelo regime nazista aí do Zelensky. Veja, as informações sobre isso daí não são precisas, são aproximadas. Muitos ucranianos se escondem dentro do próprio país. E existem pessoas hoje dentro da Ucrânia que são especializadas em esconder seus conterrâneos. Em porões, em silos, em galpões, em sótãos, fazem um subterrâneo, em sítios, em chácaras, em fazendas, na própria cidade grande, em vilas, em vilarejos. Ou seja, escondem os seus conterrâneos para evitar as tropas do nazi, do Zelensky. A coisa funciona assim, para você ter uma ideia. Nesse início de mês, veja, esse é um dado mais preciso. 45 ucranianos que tentaram romper o cerco na fronteira foram abatidos pelas costas. As tropas do Zelensky atiram em quem tenta fugir. Um outro ponto, um grande número de soldados hoje, na frente de batalha, se rendem às forças russas. A pessoa levanta os braços, abaixa a cabeça, se rende, para não perderem a vida em combate. A possibilidade de um ucraniano perder a vida em combate é muito alta. Parece que a média de vida de um soldado ucraniano na frente de batalha é de 8 horas. Diminui muito o número de soldados que está disposto a arriscar as suas vidas por uma causa perdida, por uma aliança claramente criada para destruir o povo ucraniano e prejudicar a Rússia, a Federação Russa, a fim de o Ocidente se apossar de suas terras ultraférteis da Ucrânia, o Chernozem, a Terra Negra, a terra mais fértil do mundo. Aquilo é um celeiro, é um paraíso agrícola. Veja, focando um pouco nessa questão de prisioneiros, veja. O coronel Douglas McGregor, que é uma das fontes aqui do nosso canal, relatou, em função de uma investigação já confirmada, que um avião russo que transportava prisioneiros de guerra ucranianos foi derrubado por um míssil fabricado nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Veja só, um avião russo transportando prisioneiros de guerra ucranianos foi derrubado por um míssil fabricado nos Estados Unidos. E por que um avião russo transporta prisioneiros de guerra ucranianos? Vamos entender. Veja, de acordo com o Comitê Investigativo da Rússia, oficiais militares de alto escalão de Kiev foram implicados na derrubada de um avião de transporte russo. Quer dizer, esses generais aí do Zelensky, lá em Kiev, derrubaram um avião que transportava prisioneiros ucranianos. Um avião de transporte russo que transportava prisioneiros de guerra ucranianos para uma troca de prisioneiros. Isso é um procedimento comum na guerra, troca de prisioneiros. Você tem um gabinete que se comunica para a troca de prisioneiros. Isso foi no início desse ano, já faz um tempo. A aeronave Ilyushin 2 76M foi no dia 24 de janeiro abatida por um míssil Patriot, uma arma fabricada nos Estados Unidos, de acordo com essa investigação. O acidente resultou na morte trágica de todos os 65 prisioneiros de guerra, incluindo aí 3 guardas russos, que faziam a escolta, 6 membros da tripulação, o piloto, o copiloto, funcionários de bordo,
que estavam a bordo. Então vocês estão vendo o grau de degradação desta guerra, né? Então, a gente já pode chegar a algumas conclusões. Veja, quem acha que o Putin não está fazendo nada, não sabe da intensidade da guerra, né? Veja, o que fica mais patente é que o Ocidente coletivo, liderado aí pelos Estados Unidos, já adotou o nível do terrorismo contra civis. Se alguém acha que a Rússia faz isso daí, a pessoa está simplesmente enganada. Veja, uma coisa é guerra entre exércitos, é destruir armas, é destruir tropas, é atirar contra galpões que estão repletos de armamentos, de munição, de blindados, de caças, de drones, né? Isso é da guerra. Isso é previsto em todos os tratados de paz e de guerra do mundo em todas as épocas. É um combate militar, tem um objetivo militar. Há perdas humanas de civis nesse contexto? Com certeza. Você sempre vai ter perdas colaterais. Se você atingir um galpão de armas, vai ter estilhaço, vai ter explosão, vai ter fogo, né? Vai atingir algumas casinhas, talvez do entorno, esses locais geralmente ficam fora da cidade. Você não tem, na parte da doutrina militar russa, atacar população civil. Ou seja, não existe a prática do terrorismo. Existe da parte da Ucrânia, fomentado, inclusive, pelo Joy, né, pelo Olaf, pelo Micron, né, pelo Boris, né, por essas figuras execráveis, essas figuras imorais, essas figuras do baixo clero aí do Deep State, que são do quinto escalão aí do Deep State, essas figurinhas, que tem as cordinhas lá, né, que estão sendo puxadas, né. Bom, pessoal, estamos aí atestando que esperamos até que não haja esse elevamento de nível aí, né? Bom, a nossa análise vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Canal Luz no Fim do Túnel. O canal está crescendo de maneira natural e constante. Os nossos seguidores são do mais alto nível da internet brasileira. O canal também está sendo veiculado aí em Portugal, em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau. Tem seguidores nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim. A gente tem um certo número de seguidores. Acredito que a maioria deles são pessoas que dominam a língua portuguesa, aqui o português do Brasil, né? E também ele pode ser visto aí, acho que com legenda também, acho que o YouTube faz isso daí, né? Você também pode salvar o vídeo aí num programa que transforma ele em texto, né? Ou você simplesmente pode ouvir somente na forma de áudio. Por exemplo, lá no podcast Luz no Fim do Túnel, lá do Spotify, que é nosso canal também. Então, muito obrigado aí ao seguidor, torne-se membro do canal. Se quiser ajudar o canal, você tem meios de fazer isso com sticker, com Pix. Ajude o canal. O canal não me traz nenhum dividendo financeiro até esse momento, né? Ele é totalmente gratuito até este momento. E espero que vai continuar gratuito. A única coisa que eu pretendo fazer futuramente, quando tivermos membros, é fazer vídeos específicos para os membros do canal. Nossa notícia é de primeira linha, é baseada na melhor fonte que existe atualmente. Todas as fontes são verificadas e todos os textos do canal você não vai encontrar em nenhum outro lugar, porque são meus textos no meu blog, que é o blog do canal, né, do canal Luz no Fim do Túnel, que é o blog Helder de Araújo, né? Aliás, esse blog acho que é Helder Araújo, Helder com acento, Araújo com acento, que você encontra sempre aí na descrição do vídeo. Pessoal, então acione o sininho, façam comentários, os comentários estão maravilhosos, excepcionais. Eu fico assim muito grato às pessoas que comentam. E às vezes eu aproveito coisas ali, inclusive, estou até prometendo um vídeo extra para atender um seguidor do canal que me pediu uma análise da operação Dropshop. Ok? Talvez eu lance ainda hoje esse vídeo, que seria um vídeo extra, apenas para atender um seguidor, onde eu vou falar sobre a operação Dropshop. Ok, pessoal?
Então, tá aqui o canal de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Agradeço aí a sua atenção, divulgue o canal nas suas redes, replica lá no Facebook, coloca no Twitter, no Telegram, no Instagram, enfim, faça isso chegar às pessoas, pois é informação de primeira mão, é informação fresca, análise honesta, franca, e vamos continuar desta mesma forma, nesta mesma linha, com vídeos diários de 25 a 30 minutos. Muito obrigado a todos, sendo que tínhamos para hoje, agradeço aí a atenção, até a próxima e fiquem com Deus.